Seguimos com a nossa série especial sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco e o foco do nosso programa de hoje é o povo de Deus, unidade e diversidade dos sujeitos eclesiais. Para o nosso pontífice, para se tornar parte deste povo, é preciso um novo nascimento através do batismo. É através do batismo que nós somos introduzidos neste povo, através da fé em Cristo, dom de Deus que deve ser alimentado e crescer em toda a nossa vida. E olha, para nos ajudar na reflexão deste tema que é central no pontificado do Papa Francisco, recebo os nossos dois convidados, a presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Sônia Gomes de Oliveira. Sônia, seja muito bem-vinda ao Igreja Sinodal mais uma vez. Oi, Celso, tudo bom? E a todos e todas que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar. Alegria muito grande em estar aqui nesse momento. E quem está conectado conosco também, né, o Celso Carias. Ele é doutor em Teologia pela PUC-Rio, assessor da Ampliada Nacional da SEBS e também assessor do setor SEBS na Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB. Bem-vindo, Celso. Uma alegria ter você aqui também mais uma vez. Também é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com você, Marcos Túlios, e ao Caio, que está aí nos bastidores, né, poder participar desse programa que tem feito um trabalho muito bom de serviço no processo da evangelização, no processo de buscar uma igreja sinodal. Celso, você me permita, mas eu quero começar o programa ouvindo a Sônia. Primeiramente porque é uma mulher entre nós que tem feito um trabalho incrível de motivação, de animação do laicato no Brasil, mas também nós vamos começar ouvindo a Sônia por uma razão muito especial, porque recentemente ela participou do seminário internacional promovido pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida, juntamente com o Dom Giovanni Pereira, com o Laudelino Augusto. O tema do seminário tem tudo a ver com o programa de hoje, né? Pastores e leigos são chamados a caminhar juntos. E ela teve a oportunidade de se encontrar com o Papa Francisco, de abraçar o Papa Francisco. Sônia, partilha com a gente, né, nesse marco comemorativo dessa série dos 10 anos do Papa Francisco. Como é que foi este encontro? O que ele propôs a partir desse tema que a gente acabou de citar? Então, Marcos, primeiro é dizer da alegria, né, de estar ali, vivenciar essa experiência com mais de 200 pessoas, outras conferências episcopais, né, do mundo inteiro ali discutindo o mesmo tema e com essa visão. E depois, por estar representando a Igreja do Brasil, né, quando a gente é chamada também a trazer um pouco da experiência da Igreja no Brasil a partir do laicato, né, acho que foi um desafio, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande. E por fim, encontrar com o Papa Francisco, abraçar o Papa Francisco, não tem nada que consiga expressar essa alegria, porque é hoje a figura que nos anima, que nos motiva e que tem feito essa relação do diálogo, não só no interno da nossa igreja, mas em outros ambientes também. E o tema, especificamente, né, pastores e fiéis leigos são chamados a caminhar juntos, ele depois encerra essa conferência, esse seminário, trazendo alguns apontamentos que para mim foi de suma importância quando ele traz, inclusive quando na chamada, né, depois da matéria, o pessoal diz assim, o Papa está dizendo que os leigos não são hóspedes da sua casa. Eu achei fantástico, porque também foi o foco do que ele trouxe ali naquele momento, né? Nos chamando, nos convocando, enquanto cristãos leigos e leigas, a nos perceber enquanto pessoas corresponsável na evangelização da igreja, né? E nesse sentido, quando nós somos chamados a essa evangelização, a nos sentir corresponsável, ele retoma ali, então, aquele debate da igreja povo de Deus, né? Então, eu acho que tem outros pontos que a gente poderia trazer nesse encontro, naquele diálogo que ele traz. Ele fala do caminhar juntos, nessa dimensão sinodal, ele resgata essa dimensão sinodal muito mais na superação do modo de agir do leigo, nessa autonomia que pastores e leigos têm que caminhar juntos, e nos faz recordar essa sinodalidade que está sendo tão falada, né? E trazendo muito aquele foco. A sinodalidade tem seu início e seu fim na missão e é caminhar juntos.
Uma igreja que não é individualista, que não é do indivíduo isolado, mas uma igreja que quer caminhar junto, que evangeliza junto. Então, acho que isso ficou muito forte. Depois ele retoma também aquela questão da corresponsabilidade que eu falava anteriormente, né? Sim. E ao trazer essa corresponsabilidade, ele convoca a igreja, principalmente a igreja estrutura, né? Para pensar nessa valorização do laicato, lembrando de trazer novamente o tema que é tão insistido por ele. E não é só uma reivindicação de que tem que valorizar o leigo porque é leigo, não. Mas muito dessa categoria que nós somos chamados a retomar essa visão dessa igreja povo de Deus, a romper com essa estrutura que está aí, mas trazer os leigos como parte plena dessa igreja. Então, e aí ele fala dessa colegialidade. Depois, Ô, dentro Sônia, Oi. permita-me interrompê-la aqui só porque eu quero destacar uma expressão que você usou aqui, que é a do povo de Deus, e convidar o Celso aqui para essa partilha, porque nós já tivemos aqui nessa série um programa dedicado à retomada que o Papa Francisco faz do Vaticano II, né? A professora Maria Clara Bingmer participou conosco, e me parece que essa dimensão do povo de Deus que está ali presente no Vaticano II é uma das mais presentes, né, Celso, nesse pontificado e nessa proposta do Papa Francisco, inclusive a partir do que a Sônia tem partilhado conosco. O que nós podemos entender como povo de Deus para o Papa Francisco? Marcos, parece que eu vou falar algo que seja até talvez uma ofensa ao Papa Francisco. De forma alguma eu faria isso, é claro, mas o que o Papa Francisco está fazendo não é novidade. Uhum. O que ele faz é trazer o conceito teológico, eclesiológico da Igreja como povo de Deus, presente no documento, sobretudo no documento Lumen Gentium, que resgata, do Concílio Vaticano II, evidentemente, que resgata uma compreensão muito tradicional na Igreja. Tá? Então, o que Sônia ainda há pouco nos colocava pode parecer para alguns que não têm, talvez, o aprofundamento suficiente e queira ser apenas uma busca de participar, de poder, de entrar na dimensão de decidir na Igreja. Não, se trata de fazer jus àquilo que justamente nos dá dignidade, o batismo. Então, o Papa disse esses dias, né? Todos são igreja. Então, o que o conceito procura atualizar é essa dimensão, que a sacramentalidade da igreja não pertence a um ministério, pertence a todos aqueles e aquelas que, de algum modo, pelo batismo, estão inseridos na vida eclesial. Tá? Então, é muito importante ressaltar isso. E o Papa Francisco, brilhantemente, com uma dedicação pastoral fantástica, tem nos recordado isso. Ele tem trazido de volta essa dimensão que, ao longo das últimas décadas pós-Vaticano II, nem sempre foi valorizado o suficiente. Então, se trata de valorizar, né, o segundo capítulo da Lumen Gentium, que justamente é colocado em segundo, porque o primeiro é Cristo, cabeça da igreja, Cristo, mistério da igreja, e o segundo é a igreja, povo de Deus. Só a partir disso, nos próximos capítulos, nos 16 capítulos da Lumen Gentium, é que se desenvolve a visão eclesial. Depois do primeiro, Cristo como cabeça, e o segundo, igreja como povo de Deus. Então é fundamental, meu amigo Marcos, que a gente insista nisso. É importantíssimo a gente retomar isso, né, trazendo essa ideia retomada. Veja, não é uma novidade, assim como a proposta de um sínodo e a proposta da sinodalidade, né, o Papa Francisco não está inventando a roda, ele está reafirmando a natureza da igreja, que deve ser sinodal. E fica muito claro também, né, Sônia, a partir do que você estava partilhando do encontro e dessa concepção do Vaticano II, que é o que a gente propôs no começo, o povo de Deus, a unidade e a diversidade dos sujeitos eclesiais. São diversos ministérios, mas todos caminhando juntos e juntas, porque é essa a missão da igreja, né? Sim, e eu penso que
É nesse sentido que nós, enquanto cristãos leigos, leigas, né, precisamos entender. E o documento 105, você falava de sujeito eclesial, ele retoma isso também, o documento 105, e vem fortalecendo muito isso, que nós precisamos entender o que é ser o sujeito eclesial. A partir do meu batismo, eu sou chamada para. E aí o sujeito eclesial, ele faz uma definição, é aquele sujeito maduro na fé, é aquela pessoa que é capaz de entender que ele é chamado para vivenciar isto na igreja, na sociedade, e que nós temos essa dimensão. Então, é importante, e o Celso trouxe também que o Papa não é uma novidade, né? Isso que o Papa traz, mas ele faz esse resgate, né? E esse resgate também traz para nós, Marcos, como sujeito maduro, sujeito eclesial, é importante que nós tenhamos clareza de entender que o laicato é parte fundamental, né, é corresponsável, mas também ele precisa integrar isso. E aí ele retoma também a questão da formação integral. Né? O sujeito eclesial ele só pode se tornar um sujeito maduro na fé a partir da sua formação integral. E aí não é só do leigo, mas de toda a estrutura da igreja, que retoma lá em Aparecida. As estruturas que não dialogam mais com o tempo que nós estamos. Né? Então, acho que é um pouco isto. Olha aí, esse papo que vai render ainda no segundo bloco, mas nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, vamos retomar alguns pontos e a gente continua conversando sobre o povo de Deus. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal. Obrigado por você que acompanha essa nossa conversa hoje, fundamental nessa perspectiva dos 10 anos de pontificado do Papa Francisco, refletindo sobre o povo de Deus, a unidade e a diversidade dos sujeitos eclesiais. Quem está conversando conosco é a Sônia Gomes de Oliveira, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e o teólogo Celso Pinto Carias, que também assessora o setor SEBS na Comissão Episcopal para o Laicato e também é ampliada nacional da SEBS. A Sônia trouxe uma expressão muito bonita que o Papa Francisco disse neste encontro, nesse seminário internacional, né, que os leigos não são hóspedes na própria casa, né? Ou seja, nós também somos donos da casa no sentido de que coabitamos com todos os outros ministros. E essa frase, Celso, eu quero usá-la aqui para trazer a provocação, né? Tanto na primeira Assembleia Eclesial, a gente acompanhou, participou, já refletiu bastante, e tanto nesse caminho sinodal que vem sendo feito, aparece o combate ao clericalismo como um grande desafio a ser superado, né? Me parece que aí esteja uma das principais ervas daninhas que impedem essa plena concepção do povo de Deus. E também se destaca a necessidade da corresponsabilidade na ação evangelizadora envolvendo os diversos sujeitos eclesiais. Que passos nós precisamos dar para superar essa cultura do clericalismo e implementar uma cultura de corresponsabilidade? Marcos, aqui está uma questão chave, porque a falta de fundamento eclesiológico faz com que justamente aqueles que centralizam as decisões naquela expressão tão bem utilizada pelo Papa Francisco como uma autorreferencialidade, né, voltando para si próprio, eles esquecem que o clericalismo, né, ele não permite uma visibilidade da sacramentalidade da igreja. Então, quando a gente fala Igreja Povo de Deus, nós estamos estendendo a sacramentalidade para todos e todas, como bem ressaltou a Sônia, né? O batismo que uma mulher recebe é de valor inferior ao batismo que um homem recebe, né? Então, essa dimensão ela se faz de fundamental importância justamente para que o clericalismo, aquela expressão dura do Papa Francisco, não se torne um câncer. Uhum. Né? Porque ao centralizar todas as decisões de forma autoritária, de forma a saber escutar, como tanto nos pede o sínodo, aí a gente tem consequências que não são boas para o trabalho pastoral, para a dinâmica da evangelização. É importante colocar isso nessa expressão dura, mas muito
necessária para nós hoje, que o Papa, né, fala dessa superação do clericalismo, que não há cristãos de primeira e de segunda classe, né? Somos todos e todas, temos uma dignidade, uma cidadania pelo nosso batismo. Sônia, você... Marcos, Sim, me pode permite falar. só trazer um olhar, inclusive agora na fase do Cone Sul, que encerrou semana passada, um dos temas que foi recorrente foi a questão do clericalismo. E aí o pessoal dizia assim, e olha que nós éramos 5 países, né? O pessoal dizia assim, o clericalismo, hoje ele precisa ser expulso da igreja. Ele precisa ser expulso. Olha que termo pesado. Como se Verdade. fosse. E ao pensar nesse clericalismo sendo expulso, acho que isso é fantástico para nós entendermos. E Celso trazia assim: quando a gente não tem a centralidade em Jesus Cristo, a gente começa a atender essa questão do poder. Então, o clericalismo ele só é vencido a partir do momento que nós começarmos a vivenciar a experiência do testemunho. Quando eu não tenho testemunho e não tenho a centralidade em Jesus Cristo, eu começo oprimindo. Onde tem oprimido, tem opressor. E o clericalismo nada mais é do que isso, né? Então a gente tem que combater, expulsar e vencer essa cultura do clericalismo na nossa igreja. Olha aí, uma questão importante, eu quero fazer uma provocação para vocês, porque a gente fala do clericalismo e a gente liga logo a palavra clero, né? Clericalismo, clero. Mas existe também clericalismo dos leigos, clericalismo dos religiosos, das religiosas, ou é um fenômeno que atinge somente o clero? O que você acha, Celso? O clericalismo é uma cultura, ele não diz respeito apenas a uma função. Evidentemente, quem tem uma função de exercício mais próximo do poder, nele se visibiliza mais fortemente essa dimensão chamada de clericalismo. Mas ela se espalha, né? E a Sônia certamente teria muito a dizer sobre isso, mas talvez a experiência mais triste para nós que somos leigos e leigas é visibilizar o clericalismo no laicato. Sim, sim. Né? No laicato, quer dizer, é onde tudo se centraliza na figura de uma pessoa que não respeita justamente toda a dimensão dialogal, a dimensão de participação conjunta, a escuta mais abrangente e até a reformulação de decisões quando o conjunto percebe um outro horizonte. Tá? Então, essa humildade é fundamental para romper com o clericalismo. Tá? E aí, muitas vezes, infelizmente, leigos e leigas também se reveste dessa cultura clerical. Sim, e isso é terrível. O leigo clericalista, ele é pior muitas vezes do que um ministro ordenado, porque ele se torna, até porque pela a facilidade de transitar, e aí eu acho que a gente tem que ter clareza dessas coisas, e vencer isto não é só por parte, como o Celso diz, somos todos nós, né? E muito sério ainda é trazer isso, reforçar isso nesse tempo nosso, e nesse processo que nós estamos discutindo, da sinodalidade, de uma igreja sinodal, onde não existe diálogo, onde não existe escuta, nós estamos reforçando essa cultura do clericalismo. Sempre foi assim e assim vai ser, vai ter que continuar, muito pelo contrário. Se foi assim, está errado, vamos mudar. Se foi assim, o sujeito maduro na fé, ele tem essa capacidade. E aí, Celso e Marcos, eu creio que, e eu volto lá atrás naquilo que eu dizia, quando nós fortalecemos a centralidade nessa cultura do clericalismo, nós estamos deixando de ouvir o Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo que quer transformar, que consegue mudar, que faz uma mudança, e estamos deixando de trazer aquele que é o centro da nossa missão, que é Jesus Cristo. Nós estamos colocando nós mesmos, as nossas ideias, em vez de vivenciar o coração, nós estamos vivendo muito por aqui. É o que eu quero. Então, isso é nada mais do que o clericalismo, né? Seja de leigos, seja de ministros ordenados. Tá aí um assunto importante, o recado está dado de maneira clara, direta para a gente pensar, né? Acho que é uma reflexão e esses 10 anos de pontificado do Papa Francisco, no marco comemorativo também dos 60 anos do Concílio Vaticano II,
né? Acho que é importante para a gente resgatar o sínodo sobre sinodalidade, resgatar isso que não é novidade, mas é voltar à essência do cristianismo, do encontro com a pessoa de Jesus Cristo, de viver esse discipulado enquanto povo de Deus, né? Povo de Deus que caminha juntos e juntas, unidade e diversidade desses sujeitos. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, Sônia Gomes de Oliveira, Celso Pinto Cariza, aqui no programa Igreja Sinodal. Pedir que vocês deixem uma palavra breve aqui também de alguma consideração. Sônia. Eu quero agradecer, Marcos Túlio, você, ao programa, e agradecer essa parceria com o Celso aqui. Acho que já é a segunda vez que nós nos encontramos, né, Celso? E eu quero encerrar dizendo que nesse processo que o Papa tem nos chamado para uma igreja sinodal, é necessário que nós estejamos abertas a viver esse sonho dessa igreja missionária também. De Jesus que está agora, antes ele batia a porta lá fora, hoje ele está preso dentro da nossa igreja e querendo sair. Por isso, uma igreja que é chamada a viver a missão, nós temos que unificar as nossas forças e nos colocar nesse sentido de caminhar juntos e juntas. Uma igreja, povo de Deus, ela tem que ser uma igreja missionária que testemunha e que vive a profecia nesses tempos hoje. Muito obrigada pela oportunidade e caminhemos juntos e juntas, né, para o bem do nosso povo e da nossa igreja. Assim seja. Celso. Muito obrigado, Marcos, por conduzir tão bem esse programa, a Igreja Sinodal, e aqui a nossa amiga e irmã Sônia, que sempre é uma alegria estar ao lado dela, não só no programa, mas no processo aí dos encontros eclesiais. E a gente sonha, né? Como diz Sônia, eu sonho que um dia a gente possa falar com a boca e o coração, sobretudo, aquilo que está muito forte no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós e o Espírito Santo decidimos, nós e o Espírito Santo decidimos o que é melhor para a igreja, tá? E não ser simplesmente receptores de informação ou, no máximo, uma consulta que muitas vezes vai na direção oposta aos desafios do nosso tempo. Tá? Que a gente possa sempre caminhar juntos. Muito obrigado, e a todos aqueles e aquelas que estejam conosco nessa transmissão. É isso aí, vamos sonhar juntos, vamos caminhar juntos. E olha, na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco afirma que ser igreja significa ser povo de Deus, de acordo com o grande projeto de amor do Pai. Isso implica ser o fermento de Deus no meio da humanidade, quer dizer, anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mundo que muitas vezes se sente perdido, necessitado de ter respostas que encorajem, que deem esperança e novo vigor para o caminho. Nós avançamos nestes grandes temas do pontificado do Papa Francisco e no próximo programa nós vamos conversar sobre a reforma da Igreja. Eu espero você para mais este momento. Olha, nossos programas estão no YouTube. Procure @Igreja Sinodal. Até lá!